Fala nação rubro-negra, cheguei com tudo para te atualizar com as últimas do Mengão porque olha, o clima nos bastidores da Gávea tá pegando fogo. O dia começou com uma bomba daquelas. O Flamengo desistiu oficialmente da contratação do escocês Mickey Johnston. E olha, não foi por causa de exame médico como tentaram vender por aí não. O burburinho interno foi grande, a pressão subiu e o presidente BAP teve que recuar diante da insatisfação geral. E não parou por aí, logo em seguida começaram a pipocar informações sobre uma possível investida do Flamengo no argentino Rodrigo de Paul. Sim, aquele mesmo parceiro de Messi, campeão do mundo com a Argentina e atualmente no Atlético de Madrid. Mas segura essa ansiedade aí porque tem muita coisa para destrinchar. Primeiro vamos falar da novela Mike Johnston. O nome começou a circular forte no sábado quando algumas fontes apontaram que o Flamengo estava próximo de fechar com o jogador. Só que o torcedor não engoliu muito bem essa história não. Estamos falando de um atleta de 26 anos que atua hoje na segunda divisão da Inglaterra e que tem números bem modestos para alguém que estaria chegando com um custo tão elevado. Na última temporada foram 41 jogos, sendo 25 como titular, com apenas 3 gols marcados e 5 assistências. Para um atacante são estatísticas que não impressionam ninguém, ainda mais considerando o investimento alto que estava sendo falado nos bastidores. E aí, meu parceiro, o caldeirão ferveu. A torcida começou a se manifestar nas redes sociais, conselheiros se agitaram em grupos internos e a tal da ebulição política, como alguns definiram, tomou conta do ambiente no clube. O nome de BAP ficou no centro da confusão, já que a contratação tinha o selo do diretor José Boto, mesmo que trouxe Juninho por 45 milhões de reais, e que até agora não justificou nem de longe esse valor. Então naturalmente a galera ficou com um pé atrás, ainda mais vendo que Johnston também era uma aposta e bem cara por sinal. E aqui vale abrir um parêntese importante, não é que o torcedor seja contra apostas. Longe disso. A história recente mostra que o Flamengo já apostou e acertou. Quem não lembra do Pablo Mari em 2019? Chegou do nada, pouca gente conhecia e virou titular absoluto, jogando com a confiança de quem já vestiu o manto sagrado há anos. E quanto custou? 4 milhões de reais. Agora compara isso com o Johnston. Uma aposta de valores na casa dos milhões, com números muito mais tímidos e nenhuma identificação com o futebol sul-americano. É aí que mora o problema. Quando se aposta alto em alguém com rendimento abaixo da média, a chance de dar errado é muito maior. A pressão interna foi tanta que não teve jeito. À noite veio a notícia: Flamengo desistiu da contratação. Tentaram dizer que foi por causa de uma questão médica, mas a realidade é que esse argumento não se sustenta. A última lesão séria do jogador foi em 2022. Então não cola. O que houve de verdade foi um recuo estratégico diante da insatisfação geral, tanto da torcida quanto de figuras importantes dentro do clube. E quer saber, recuar nesse caso foi um ato de inteligência. Por que insistir em uma contratação tão criticada? Poderia custar caro lá na frente, inclusive politicamente. Agora o mais curioso de tudo foi o timing. Mal esfriou a história do Johnston e já surgiu outro nome quente nos bastidores: Rodrigo de Paul. O torcedor, claro, ficou em alerta. Será que vem? Será que é real? Vamos por partes. Na tarde do mesmo dia, quando as primeiras informações começaram a surgir, muita gente próxima do clube dizia que não havia absolutamente nada de concreto. Nem conversa, nem proposta, nem sondagem. Mas do nada, horas depois, já se falava em negociação. Estranho, né? E não é só impressão. É de fato curioso que algo que era inexistente à tarde tenha ganhado tanta força no mesmo dia à noite. E aí a gente começa a entender melhor o cenário. O Atlético de Madrid, clube atual de Paul, estipulou um valor 15 milhões de euros. E quem apareceu forte na jogada? Inter Miami. Isso mesmo. O clube americano entrou pesado na disputa e parece que está um passo à frente. O principal trunfo: a amizade com Lionel Messi. Os dois são muito próximos, têm uma história vitoriosa juntos na seleção argentina e, segundo fontes, essa relação pode ser decisiva na hora de fechar o negócio. De Paul é aquele jogador que não só joga muito, como também tem um espírito de liderança dentro de campo, aquele cara que não deixa ninguém encostar no camisa 10. Os dois têm uma sintonia que ultrapassa o futebol, são amigos mesmo, e isso está pesando bastante. A Inter Miami já abriu uma negociação direta com o Atlético de Madrid e, ao que tudo indica, está disposta a pagar o valor pedido.
O Flamengo, por sua vez, parece ter chegado atrasado na disputa. Mesmo com o interesse real, a concorrência americana e o apelo emocional de jogar ao lado de Messi podem fazer toda a diferença. O mais provável neste momento é que DePaul acabe mesmo indo para os Estados Unidos. O torcedor pode até sonhar, mas a realidade é que o caminho mais viável neste caso parece ser a Major League Soccer. Agora, voltando ao Flamengo, essa história do DePaul veio quase como um alívio para amenizar a repercussão negativa do caso Johnston. Foi como se o clube dissesse: calma aí, a gente não tá perdido. Tem coisa grande vindo por aí. Mas na prática o torcedor quer ver resultado. Não adianta só jogar nomes na mídia e não avançar nas negociações. Ainda mais em um momento como esse, com o time buscando reforços pontuais para brigar por títulos em todas as frentes. A temporada está em andamento, as competições vão apertar e o elenco precisa estar fechado e fortalecido. Então, mais do que nomes de peso, o que a torcida quer é agilidade e assertividade. Aí não dá para encerrar sem falar sobre Gerson. O coringa do Mengão, ao que tudo indica, está mesmo de saída. A viagem para a Rússia está prevista para os próximos dias, onde ele vai se apresentar ao Zenit. Gerson fez uma festa de despedida com amigos e familiares, mas ainda não se despediu oficialmente do clube e da torcida. Nada de pronunciamento nas redes sociais, nem um obrigado público. E isso, claro, está sendo notado. O torcedor espera pelo menos um gesto de gratidão, uma palavra de reconhecimento. Afinal, Gerson foi importante nas conquistas recentes do Flamengo, marcou época, fez parte de uma geração vitoriosa e merece um fechamento digno dessa passagem. A expectativa é que nos próximos dias ele se manifeste e dê um adeus à altura da história que construiu no clube. Porque mesmo com altos e baixos, ele sempre foi um jogador identificado com a torcida, com raça, com entrega. E a torcida valoriza isso. Então vamos aguardar para ver se o Coringa vai quebrar o silêncio e deixar sua mensagem antes de embarcar rumo à Rússia. Enquanto isso, o elenco do Flamengo segue sua preparação para o próximo desafio. O time volta aos treinos hoje, de olho no confronto contra o São Paulo no sábado às 4:30 da tarde. Uma partida importantíssima no calendário rubro-negro, especialmente considerando a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa em jogo e o Flamengo precisa entrar com tudo para buscar mais 3 pontos. E olha, tem mais uma expectativa rondando esse jogo: a possível presença de Neymar Júnior. Sim, meus amigos, Neymar pode estar de volta aos gramados justamente nessa partida. Claro, isso ainda depende de uma série de fatores, mas já tem torcedor animado com a possibilidade. E se realmente acontecer, vai ser um atrativo a mais para esse jogão entre Flamengo e Santos na Vila Belmiro. A promessa é de casa cheia, clima quente, muito futebol. Flamengo agitado nos bastidores, torcedor atento a cada movimento e muita coisa ainda para acontecer nessa janela de transferências. Se preparem, porque a semana promete ser daquelas. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo sabe bem, é que quando a janela de transferências está aberta, o clube vira um verdadeiro furacão de informações. A cada hora surge um nome novo, uma especulação diferente, uma reviravolta inesperada. O clima é de tensão, mas também de muita expectativa. Afinal, vestir o manto sagrado é para poucos e cada contratação carrega um peso enorme. Não basta ser bom jogador. Precisa entender o que é jogar no Flamengo, precisa saber o que representa aquela camisa rubro-negra que pulsa como um coração em chamas dentro do Maracanã. Nesse cenário, o torcedor já se acostumou a ficar com um olho no time que está em campo e outro nas negociações de bastidores. E é por isso que cada notícia nova gera uma enxurrada de reações. Basta alguém soltar um nome diferente que a internet explode. Foi assim com o Johnston, está sendo assim com o DePaul e provavelmente será assim com qualquer jogador que tenha seu nome ligado ao Flamengo nos próximos dias. Mas não é só no mercado que as movimentações do Flamengo chamam atenção. Dentro de campo, o desafio é manter o alto nível em todas as competições. O calendário está pesado, o desgaste é real e o técnico precisa encontrar o equilíbrio entre rodar o elenco e manter o time competitivo. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, é mais do que apenas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É um teste de maturidade, um sinal do quanto esse elenco está preparado para os grandes confrontos que vêm por aí. Cada ponto conquistado agora pode fazer a diferença lá na frente, seja na luta pelo título nacional ou na busca por uma boa posição na tabela para garantir vaga direta na Libertadores.
E aí entra mais um ponto crucial: reforçar o elenco com inteligência. Não adianta sair contratando por contratar. Precisa ser cirúrgico. Precisa identificar onde estão as carências e trazer nomes que de fato agreguem ao grupo. O Flamengo tem uma base forte e isso é inegável. Mas também é verdade que com a saída de jogadores como Gerson é necessário repor a altura. E aí é que o trabalho da diretoria se torna fundamental. Não é só sobre dinheiro, é sobre visão, estratégia, leitura de mercado. Rodrigo de Paul, por exemplo, é um nome que empolga. Tem qualidade técnica e experiência internacional, é campeão do mundo. Mas será que o Flamengo consegue competir financeiramente com clubes dos Estados Unidos? Será que a presença de Messi não pesa mais do que qualquer proposta vinda do Brasil? É uma briga desleal em muitos aspectos. E mesmo com toda a grandeza do Flamengo, há limites que precisam ser respeitados. Não dá para comprometer as finanças do clube em nome de uma contratação midiática. O torcedor entende isso. O que ele quer é clareza, transparência e, claro, boas decisões. Enquanto isso, dentro do elenco atual, a disputa por posições está cada vez mais acirrada. Alguns jogadores que chegaram recentemente ainda buscam espaço enquanto outros tentam recuperar o protagonismo de temporadas anteriores. A comissão técnica precisa lidar com tudo isso, mantendo o grupo motivado e focado nos objetivos coletivos. Porque não basta ter um elenco recheado de talentos individuais. É preciso transformar isso em um time coeso, com identidade, com garra, com fome de vencer. E nisso o Flamengo tem um diferencial: a torcida. Ela cobra, pressiona, exige, mas também empurra, apoia, acredita. Seja no Maracanã lotado ou mesmo à distância pelo Brasil e pelo mundo, a nação rubro-negra faz a diferença. E é por isso que cada notícia sobre o clube repercute tanto. Porque o Flamengo não é apenas um time. É uma paixão que atravessa gerações, que mora no coração de milhões e que transforma qualquer jogo em um espetáculo. Voltando ao caso Gerson, é impossível ignorar o que ele representou nos últimos anos. Desde que voltou ao clube, ele alternou momentos de brilho com fases mais discretas, mas nunca deixou de ser um jogador importante. Um símbolo da entrega em campo, do espírito guerreiro que a torcida tanto valoriza. Sua ida para o Zenit, portanto, é também o fim de um ciclo. E todo ciclo que se encerra abre espaço para um novo começo. Resta saber quem será o próximo a assumir esse papel de protagonista no meio-campo rubro-negro. Porque espaço tem. E a camisa número 8 pesa. Mas pesa com orgulho, com história, com responsabilidade. E é isso que o torcedor quer ver: jogadores que honrem a camisa, que entendam a grandeza do clube e que se entreguem de corpo e alma a cada partida. O Flamengo não é para qualquer um. É para quem tem coragem, para quem não se esconde, para quem encara o desafio de jogar sob os olhos atentos de milhões. E esse perfil precisa ser considerado na hora de contratar. Não adianta trazer alguém apenas pelos números ou pelo que já fez em outro lugar. Precisa saber se vai aguentar a pressão, se vai corresponder dentro e fora de campo. O caso Johnston serve de lição nesse sentido. A diretoria percebeu que não dava para insistir em uma contratação tão contestada mesmo que o jogador tivesse potencial. Porque o ambiente já não era favorável. A aposta era arriscada demais e o custo-benefício duvidoso. Recuar foi a melhor decisão. E daqui para frente esse tipo de cuidado precisa ser regra. Cada contratação deve ser pensada com base em critérios técnicos, financeiros e principalmente no perfil do atleta. Flamengo é diferente. Flamengo exige mais. Enquanto isso, os bastidores seguem agitados. Os próximos dias serão decisivos para definir os rumos do elenco rubro-negro na temporada. Nomes vão continuar surgindo, negociações vão avançar ou esfriar e a torcida vai seguir atenta, opinando, cobrando, participando. Porque no Flamengo não existe marasmo. É tudo no limite, tudo com intensidade. A paixão não permite menos do que isso. E o cenário atual é de transição. O clube busca se reinventar sem perder sua essência, manter a competitividade enquanto faz ajustes no elenco. A janela ainda está aberta e a diretoria sabe que cada movimento será avaliado com lupa. É hora de agir com sabedoria, de escolher bem, de não desperdiçar oportunidades. Porque lá na frente cada decisão tomada agora vai refletir diretamente nos resultados. E aí, meu camarada, é o momento de confiar, de apoiar e de estar junto.
O Flamengo é gigante demais para se abalar com tropeços pontuais ou negociações frustradas. A história desse clube é feita de superações de vitórias construídas com suor, com raça, com coração. E essa essência está viva. Está nos jogadores, na torcida, no dia a dia da Gávea. Então vamos juntos. Porque com o Flamengo não existe tempo ruim. Existe paixão, existe luta, existe a certeza de que com trabalho e união tudo é possível. E essa temporada ainda promete muita emoção. Fiquem ligados porque a qualquer momento tudo pode mudar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, viveu uma manhã atípica e cercada de mistério nesta quinta-feira. Entre desembarques rotineiros e olhares curiosos, um nome ecoou nos bastidores e gerou um verdadeiro alvoroço entre torcedores e jornalistas: Cristiano Ronaldo. Sim, ele mesmo. O craque português, atualmente no Al Nassr, teria aterrissado discretamente em solo carioca, acompanhado de seu staff pessoal, reacendendo rumores que pareciam impossíveis até pouco tempo atrás. Fontes ligadas ao Flamengo não confirmam oficialmente, mas o burburinho tomou conta da Gávea e das redes sociais. De acordo com testemunhas no aeroporto, um jatinho particular vindo do Oriente Médio pousou nas primeiras horas do dia, e a movimentação incomum de seguranças reforçou as suspeitas. Pouco depois, um homem de capuz, escoltado por veículos escuros, teria deixado o terminal em direção à Zona Sul, onde o clube carioca costuma realizar reuniões estratégicas. Embora nenhuma imagem oficial tenha sido divulgada até o momento, insiders garantem que o nome do camisa 7 está em pauta nas reuniões internas do Flamengo. A busca por um novo ídolo internacional que eleve ainda mais o patamar do elenco seriam os gatilhos dessa negociação ousada. E o mais surpreendente, a aproximação entre clube e jogador já teria começado há semanas, com o apoio de investidores e patrocinadores dispostos a bancar a operação. Nos bastidores, fala-se que Cristiano estaria disposto a encerrar a carreira em grande estilo na América do Sul, buscando novos desafios e encantado com a paixão do torcedor rubro-negro. Seria a chegada mais bombástica do futebol brasileiro desde a era Romário ou Ronaldinho? Ainda é cedo para cravar, mas a possibilidade já basta para movimentar o noticiário esportivo e inflamar a imaginação da nação. Por ora, o silêncio impera. Mas se há fumaça, pode haver fogo. E quando o nome é Cristiano Ronaldo, qualquer sinal se transforma em manchete. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!